Pronto. Voltando. Estávamos com 19, agora 16. Ah, tá todo mundo voltando. 17. Então tá. 18. Ok, 19. Vamos continuar aqui. Cadê? Internet. Os principais nomes, então, que eu ia começar a citar para vocês, que são ligados à psicologia, os principais teóricos. Quando a gente fala da filosofia, a gente lembra do Aristóteles, então ele falou da psicologia filosófica. Oi, Amanda, não tinha visto você ainda. Muito prazer em te conhecer. O Fechner. Boa noite. Boa noite. O Fechner fala da psicologia científica. O Undt, que é aquele que a gente citou lá atrás, desde a primeira aula, ele começou falando sobre o estruturalismo. O William James é conhecido porque ele falou sobre o funcionalismo. Esses nós não vamos falar sobre esses três, porque eles são bem antigos, é uma psicologia bem remota. Mas quando a gente fala do John Watson, é o behaviorismo. Só que é engraçado, o Watson, ele é o pai do behaviorismo, mas o nome dele é quase desconhecido, tadinho. O principal precursor do behaviorismo é o Skinner. O nome do Skinner é famoso, é aquele que mexe com os ratinhos. Vou falar disso daqui a pouco. E quando a gente fala da Gestalt, escreve Gestalt, mas fala Gestalt, é uma abordagem da psicologia conhecida como uma abordagem humanista. Inclusive é a abordagem que eu trabalho, que eu atendo. Do Max, o Artemis, a Gestalt, ela lida com o paciente, o behaviorismo, o principal foco é o comportamento do indivíduo. A Gestalt, o principal foco é o aqui e o agora. Não tem importância, eu não dou tanto valor a um problema lá do passado, lá da infância, lá da gestação, lá do colo de mãe. A Gestalt não dá tanta ênfase nisso, a não ser que isso esteja implicando num problema atual. Então, eu vou trabalhar o conflito de agora. Qual que é seu conflito de agora? É um relacionamento com a mãe? É um relacionamento com o irmão? É um problema com o namorado, com o cônjuge? É um problema no trabalho? Então, a Gestalt trabalha pontualmente o aqui e o agora de cada pessoa. E o Sigmund Freud, quem é meu aluno pelo menos um semestre na vida, jamais chama o Freud de Freud. Por favor. Eu proíbo, porque lê e escreve Freud. Aliás, escreve Freud, mas a gente tem que ler bonitinho, tá? Alemãozinho, Freud. E o Freud é o pai da psicanálise. Nossa próxima aula, na semana que vem, olha o marketing, presta atenção na propaganda, pessoal da propaganda e publicidade, vê se eu sei fazer uma propaganda direitinho. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre a psicanálise. Ah, meu Deus, para que eu preciso saber disso? Porque o pessoal da publicidade precisa acessar a mente do outro, acessar o desejo do outro, e o desejo é inconsciente. Como que eu vou conhecer o inconsciente? Como que eu vou ativar isso no outro? Então, a aula de psicanálise, as noções básicas principais sobre a psicanálise e o que tem a ver a psicanálise com a publicidade, nós veremos na aula que vem. O que vocês acharam da minha propaganda? Foi boazinha? Dá para o gasto?
Então tá bom, obrigada. Oi, meu nome é Betinha, né? Além dos movimentos da psicologia, aqui está falando das 4 visões atuais, que é a psicanalítica, a neobehaviorista, a cognitiva e a humanista. A humanista é de onde vem a Gestalt, que eu falei para vocês no slide anterior, que eu acabei citando. Eu não vou falar disso aqui, isso aqui acabou. Ok, eu faço assim e passo para os outros slides que eu tenho aqui. Aqui é exatamente uma introdução à psicologia que vai chegar na comunicação, na publicidade. O que tem a ver a psicologia com a comunicação? Então, esses slides podem tentar repetir um pouquinho o que a gente viu nos slides anteriores, mas vou ter que pôr vocês do lado de lá, peraí. Aqui, que eu vou colocar grandão. Aí, eu vou para o primeiro slide. Uma introdução à psicologia. Onde eu ponho vocês para não me atrapalhar e não atrapalhar vocês a verem, gente? Aqui no cantinho, assim. Uma introdução à psicologia, que vai repetir um pouquinho o que a gente conversou no outro slide, mas eu vou saltar os que for repetido, tá? E a gente vai chegar, então, na conclusão da publicidade. O que é senso comum? Vamos primeiro fazer um debate aqui de ciência versus senso comum. Porque a psicologia é ciência, eu já deixei isso bem claro. Mas o que é senso comum? Pode abrir o microfone e falar comigo. Manga com leite mata. Manga com leite mata. A gente falou disso na aula passada, lembra? O que é senso comum, Paulo? Das pessoas sobre a psicologia. Ana Vitória, pode falar. Sobre a psicologia? É. Que quem faz é louco, é coisa pra louco. Isso, que quem faz terapia é louco. Exatamente. Aqui nós temos, portanto, essa pergunta. Existe uma psicologia do senso comum? Você já ouviu ou ajudou uma amiga e deu conselho para ela? Ou já foi ajudada? Já ajudei demais, Tati. Já fui ajudada demais. Já foi ajudada demais. Então, existe uma psicologia da população, assim, uma psicologia comunitária? Existe. Existe. As pessoas têm um quezinho, assim, de... Acho tão engraçado quando eu tô arrumando o cabelo no cabeleireiro e ele fala, porque todo cabeleireiro tem um pouco de psicólogo. Aí eu penso assim, eu fiz... Paulo? Foi na cabeleireira Leila? Não foi na Leila que eu fui, não. O meu é homem. Aliás, ele é do sexo masculino. Ficou melhor assim, né? Ficou melhor. Eu posso falar que ele é gay, sem medo de preconceito ou de discriminação algum. Ele é um dos meus melhores amigos. A gente se dá super bem. Mas o que eu fico pensando eu fiz 5 anos de curso de psicologia, mais 2 anos de mestrado. Aí eu escuto uma pessoa que fez um curso técnico, não desmerecendo o curso dele, porque ele trabalha maravilhosamente com as mãos e faz milagres em muitos cabelos. E aí ele me vem falar que todo cabeleireiro tem um pouco de psicólogo. Me conta essa história, como que é isso? Porque a gente ouve problemas de todos os tipos. Isso é ser psicólogo? Se fosse tão fácil assim, só ouve. Não, a gente aconselha. Professora. Oi. Minha mãe é cabeleireira, né? Aí ela fala que quando vem um cliente que tem, tipo assim, ela fala que tem cliente que parece que suga energia de tanto que fala coisas ruins. Nossa. Ela fala que é assim, eu falei, credo. Sabe por que ela se sente sugada? Porque ela não tem porque o psicólogo, ele pode ouvir problemas a tarde inteira. Ontem eu fui pro consultório das 2 e saía às 6h30. E aí tem uma paciente minha, acho que era uma das últimas, e ela estava assim tão apavorada, ela falou assim, nossa, você deve estar cansada, né? Você escutou problema a tarde inteira.
Aí eu falei, não, deixa essa culpa de lado, porque a gente aprende a técnica correta de saber dividir as coisas. Eu não vou levar para minha casa todos os problemas que eu ouvi aqui. Não que eu não tenha coração e que eu não me... Aí a gente vai para psicólogo para quê, então? A maioria dos assuntos é para reclamar. Então, mas eu não trago as reclamações aqui para minha casa. Pois é, não, mas assim, eu acho... Você acha ruim? Não acho não. Eu só tô comentando. É que ficou parecendo que você tinha achado ruim. O que eu quero dizer é que eu sei vestir meu jaleco, suponhamos que eu trabalhasse de jaleco. E quando eu tiro esse jaleco e deixo ele no consultório, eu deixo o meu trabalho lá. Eu não trago para casa. E professor tem muito mais trabalho que traz para casa do que um psicólogo. É muito mais cansativo do que um psicólogo. Agora, a mãe do Léo trabalha com pessoas e ela ouve essas pessoas e talvez por não ter a técnica de separar, ela absorve. Tem pessoas que têm um aspecto que a gente chama de esponja, né? E acaba absorvendo o problema do outro e sentindo. E aí, realmente, Leonardo, se torna muito cansativo. Então, é o cabeleireiro que acha que tem um pouco de advogado. É o advogado. Eu tenho amigos advogados que já chegaram a falar isso para mim. Porque a gente tem que ter um pouquinho de psicologia. Eu falo, que tem que ter um pouquinho de psicologia, tem, mas que é psicólogo, não. Então, no cotidiano, a gente usa algum conhecimento que a gente tem de vida, algum conhecimento de experiência, que a gente acumulou ao longo da vida, a gente acaba tentando ajudar as pessoas. Eu comecei psicologia. Você começou? Onde? Comecei, nem foi um período inteiro, na Fama. Ah, tá, eu não te conheci. Eu comecei, eu fui acho que 2 semanas. Eu fui 2 semanas e eu falei, acho que isso aqui não é pra mim. Não gostou? Não, assim, eu gosto da área, eu gosto de entender, eu gosto de estudar um pouco sobre, mas eu acho que, tipo assim, se fosse pra mim escutar os problemas dos outros, eu acho que eu não ia saber fazer isso aí, separar. Exatamente, é muito complicado. Quando a gente... Ai, o que eu fiz? Fui lá para trás. Ah, não, ainda bem que tá no começo. Aqui. O que seria bom senso, senso comum a gente já conversou, é conhecimento acumulado no dia a dia. Deixa eu ir lá para frente. O que é a diferença de teoria de senso comum para a ciência. O que é ciência? Beleza, psicologia é ciência. A ciência surge para dar respostas ou para encontrar alguma forma de achar essa resposta para aquilo que o senso comum não deu conta de responder. Então, é aquele problema que ninguém que não tem ciência, não tem conhecimento científico não consegue solucionar, porque o senso comum não é suficiente para a pessoa conseguir responder. Então, precisa-se do quê? De uma especialização dentro daquele processo, dentro daquela área de conhecimento, para conseguir responder àquela pessoa. De novo eu fiz isso, não estou acreditando nisso. Onde que eu estou? Vamos ver se eu estou aqui. Estava perto. Eu estou clicando no lugar errado, desculpa, a minha rata. O que é ciência? Está chegando aqui. A ciência, então, surge para dar as respostas de que o senso comum não conseguiu dar as respostas, mas a ciência e o senso comum não são as únicas formas de conhecimento que um homem tem para descobrir e para interpretar a realidade. Existem outras formas, outros domínios que também levam ao conhecimento. Por exemplo, a religião. Existem algumas pessoas que nunca fizeram uma faculdade, nunca estudou uma ciência, mas são pessoas que leem, por exemplo, a Bíblia, ou leem um dogma,
ou lê uma doutrina, e essa pessoa se enche de conhecimento. Tem muitas pessoas que têm muita sabedoria, porque sabedoria é diferente de conhecimento, e conseguem, inclusive, ajudar outras, mesmo sem a ciência. A arte também. A arte ensina muita coisa e pode ser considerado um domínio do conhecimento. Então, a gente tem que pensar que ciência é quando alguma coisa, um conhecimento, é expressado dentro de um rigor e dentro de uma linguagem muito precisa e muito controlada. E olha, esse conhecimento precisa ser validado. O que é um conhecimento validado? Existe uma tese que comprova que aquilo foi estudado, que aquilo foi pesquisado e o resultado existe para provar isso. Então, a ciência da psicologia, como que ela pode ser comprovada? Através dos estudos realizados com pessoas, estudos sociais. E a psicologia social é uma área muito ampla. E é a área da psicologia social que se comunica, portanto, com a área do curso de publicidade e propaganda. É nessa área da psicologia que haverá uma forma de diálogo entre a psicologia e a publicidade e a propaganda. Cadê a janelinha? Qual é o objeto de estudo da psicologia? Qual que é o foco? É o ser humano? É. É a mente humana? Sim. Onde existe o ser humano? Em todos os lugares. Como eu disse para vocês na semana passada, tem gente que pode falar assim: eu não quero lidar com gente, eu não quero trabalhar com gente, eu não gosto, então eu vou fazer medicina veterinária. Coitado, infelizmente avisa para essa pessoa que quem vai levar o cachorrinho para tomar banho, quem vai levar o bichinho médico examinar é uma pessoa. O cachorro não consegue ir sozinho ainda, não paga as contas, não explica quais são os sintomas. Então, em qualquer área que a gente for trabalhar, nós vamos encontrar o homem. Então, o homem é o objeto de estudo da psicologia. E essa concepção de homem, ela é bem diversificada. Homem como ser humano, né? Ela é rica de valores sociais, porque em cada cultura o homem, o ser humano, é visto e explicado de um jeito. Em cada lugar que se nasce, existe uma forma de se explicar o homem. Você é do jeito que você é, e eu sou do jeito que eu sou, porque nós nascemos no Brasil. Você é do jeito que você é, eu sou do jeito que eu sou, porque você nasceu no ano que você nasceu. Imagina, gente, a história de vida de uma criança que nasceu nesse ano. É uma história de vida muito diferente. Eu não digo para a memória da criança, porque talvez nos primeiros anos de vida não se tem muita recordação. Mas vamos pensar, uma criança de... Meu filho tem 9 anos. Ele não vai para a escola. Ele não encontra os amiguinhos dele mais da escola. Ele não vai para a casa da vovó. Ele não pode sair de casa. Olha um ano da história de vida dele que ele vai ter de diferente para contar para outras pessoas que nunca viveram isso. Vai chegar um dia, um momento na nossa vida que a gente vai ter esse ano como o ano da quarentena, o ano da pandemia, do Covid. Nós que somos adultos, a gente vai ter condições de se lembrar disso de uma maneira bem racionalizada. Mas uma criança vai se lembrar disso como um ano que ele ficou preso. Um ano que ele não fez muita coisa que ele gostaria de ter feito. Quantas pessoas planejaram casar? Quantas pessoas planejaram viajar? E tudo isso teve que ser adiado. Imagina esse ano, o impacto desse ano na vida de todo mundo. Ou seja, nós somos constituídos pelo tempo que nós vivemos e pelas experiências que nós temos. Ou seja, nós somos essa formação, isso que a gente se chama
Subjetividade. Vocês já tinham ouvido falar nessa palavra complicadinha? Subjetividade? O que é subjetividade? Na verdade, não importa, né? Na verdade, o que, Vitinho? Não tem importância, não tem importância tão profunda, é subjetivo. Não é nesse É acima do objetivo, tá? Subjetivo é algo que tem mais detalhes? Mais detalhes, é mais profundo. É mais Algo profundo. que é ligado à ótica de quem a vê. É subjetivo a mim entender como essa pandemia está funcionando para mim. Exatamente. Então é subjetivo porque é a mesma coisa que você está vivendo. É isso? Exatamente, é isso mesmo. Mas além desse exemplo da pandemia e de que cada um está vivendo do seu jeito, subjetividade é uma composição do ser humano. Nós somos seres subjetivos, porque mesmo sendo pessoa, vamos falar Ana Vitória, posso usar você como exemplo? Pode? Ana Vitória, do gênero feminino, adulto jovem, mora em Anápolis. Mora em Anápolis? Mora em Anápolis. Eu vou inventar algumas coisas agora, eu não sei se é verdade, mas eu não vou precisar ficar perguntando para você. É só um exemplo, tá? Ana Vitória, mulher, adulta jovem, mora em Anápolis, é goiana, solteira, filha única. Essas características que eu citei são características que eu percebo na pessoa. Mas todas as meninas solteiras do sexo feminino, de 20 e poucos anos, que moram em Anápolis, que é filha única, são iguais? Não. Cada uma é uma pessoa. Esse ser essencial, essa essência que forma cada um, é a nossa subjetividade. E a minha e a sua subjetividade, ela é formada. Formada por quê? Formada pelas pessoas que nos criaram. Formada pela família, não é só mãe e pai e irmãos, ou as pessoas que vivem na nossa casa, mas avós, tios, parentesco em geral. É formada pela cultura, não é porque a gente é goiano que a gente é todo mundo igual. Então, assim, a subjetividade é algo muito complexo de ser entendido e passa pela questão do nosso comportamento, passa pela questão da nossa consciência e da nossa inconsciência, passa pela questão da nossa aprendizagem, das nossas experiências. Se tiver alguma patologia, quem passou por uma doença, venceu uma doença, é de um jeito. Quem passou por um luto, perdeu uma pessoa, é de um jeito. Cada coisa na nossa vida faz contribuição para a construção da nossa subjetividade. Vitinho, você está muito compenetrado. Você está entendendo o que é subjetividade? Você está muito concentrado. Tô entendendo. É que eu tô meio bad, mas tô entendendo. Mas você entendeu? É complexo, né? Então, a psicologia se propõe a isso, a estudar o modo de ser do ser humano. E isso envolve um processo, características diversas dentro de um mesmo processo. E, quase encerrando, e o campo da comunicação? Implica na subjetividade? No modo de ser das pessoas? Tá certo que existem algumas subjetividades que a gente pode concentrar e ela quase fica uma subjetividade coletiva. A professora, você acabou de falar que subjetividade é a essência de cada um. E como é que existe uma subjetividade coletiva? Porque existem os grupos que agem ou esperam as mesmas coisas. Quer ver? Uma criança no dia da criança, o que ela está esperando? Presente. Então, você vai usar a subjetividade coletiva desse grupo para fazer a propagação do seu produto, do seu serviço para o dia da criança. Então,
A comunicação também implica no modo de ser do sujeito. A comunicação impacta os movimentos sociais, dependendo do que você disser, dependendo do que você postar, dependendo de como é a figura fundo do seu veículo de comunicação. Você impacta um movimento social? Até a cor, gente. Até as cores falam. Até as cores dão um impacto diferente de acordo com o que quer se mostrar, o que quer se dizer. Então, vai interferir na subjetividade um do outro. É complexo, mas é possível alcançar a subjetividade do ser humano como um todo. Vai, criatura. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Ponto de vista. A Isabela falou que subjetividade podia ser ponto de vista. Mas é mais além ainda do que ponto de vista. Tá, Isabela? Ficou claro o que é subjetividade? E a subjetividade, ela faz parte da nossa personalidade. Cada um de nós tem uma subjetividade e tem uma personalidade. Agora eu vou tentar acordar vocês um pouquinho, que vocês estão muito sisudo, muito sério, a coisa parece que ficou meio pesada para entender. O pessoal do quarto período já viu comigo uma teoria que eu expliquei sobre os tipos de personalidade. Vocês estão lembrados disso? Quais são os tipos de temperamento? Não cita ainda não, só diz sim ou não. Acho que sim, hein? Acho que sim. Acha que lembra? Sim. Nossa personalidade é formada pela nossa parte genética e pela nossa parte adquirida na nossa criação. Qual que é a nossa parte genética? Aliás, antes de eu dizer isso, eu tenho que falar para vocês de onde eu estou falando, né? Porque se vocês forem na internet procurar a resposta de como que é a nossa personalidade, ela é genética ou ela é adquirida? Então, tem autores, cientistas que defendem a genética, tem autores e cientistas que defendem, não, nós nascemos um pano, uma tela branca. Depois que a gente nasce é que a nossa vida começa a ser influenciada e escrita. Então, tem esse pessoal do comportamento aí que acha que nossa vida só é construída depois que a gente começa a conviver com os outros. Então, olha, dois polos diferentes. Um dizendo que a nossa personalidade é herdada, outro que não, que a gente adquire depois. Eu explico a nossa personalidade a partir de uma contribuição das duas partes. Um equilíbrio. Nós temos parte genética e nós temos parte adquirida. Não existe percentual. Eu não vou dizer se é 50%, 50%, se é 20%, 80%. Não existe esse percentual. Para a psicologia não existe muitos números nesse sentido. Uma equação para formar o ser humano. Mas, partindo, portanto, desse pressuposto de que parte da nossa personalidade é genética, o que a gente herda da nossa personalidade? Eu não estou falando de traços físicos, eu estou falando de jeito de ser, personalidade. Do temperamento. O que a gente herda? Me dá um exemplo que às vezes alguém olhou para você e falou, nossa, mas como é que pode parecer fulano desse tanto? Sua mãe, seu pai, seu tio, sua avó. Minha mãe falar que eu sou igual ao meu pai. Você já ouviu falar que você é igual ao seu pai? É, ignorante. Eita! Quem tem outro exemplo? Falam que eu e minha mãe temos humor igual, sabe? E criatividade. Criatividade, o mesmo humor. Então, isso são características de personalidade. Então, existe um autor, um psicólogo, ele era psicanalista, inclusive, que chama Jung. Escreve Jung, mas fala Jung. Ele foi discípulo de Freud. Ele dividiu o ser humano, o temperamento do ser humano, em dois tipos: extrovertido e introvertido. Como que é uma pessoa extrovertida? Extremamente falante, comunicativa ao extremo, né? Comunicativa. Que entrou no lugar
já faz amizade com Deus e o mundo, mesmo nunca tendo visto No qualquer ponto de uma daquelas ônibus. pessoas. Exatamente. No ponto de ônibus faz amizade. Na fila de espera da clínica para fazer um exame, faz amizade. Troca receita, É, vira melhores amigos, já começa a seguir no Instagram. Então, a pessoa extrovertida é comunicativa, é falante, tem outras características também. E o introvertido? É a pessoa que é na dela, né? Tranquila, É mais quietinha. reservada. Tem várias características, né? É uma pessoa que é mais assim, acho que só ela tá ali no mundo. Não é que na cabeça o mundo é dela, mas tipo, ela tá ali só por ela. Curtindo É uma pessoa ela. que é mais na dela, exatamente. O Tiago escreveu uma pessoa mais cautelosa, mais analista. Exatamente, Tiago. Oi. Eu acredito que o que nós somos e a maneira como agimos, eu acho que vai muito mais de acordo com aquilo que nos envolve, o que está ao nosso redor. Sim. Eu não tenho acesso a nenhum tipo de experimento, mas eu tenho certeza que se você pegar duas pessoas gêmeas e colocar elas em partes diferentes do mundo, elas vão ter tipos de comportamentos diferentes. Eu tenho quase certeza que vai ser Ô, assim. Paulo, você não vai trocar essa foto aí, não? Eu sempre esqueço. Então, Vou Paulo, trocar. deixa eu te contar que existem experimentos que falam o contrário do que você acabou de dizer. E existem experimentos que falam exatamente o que você acabou de dizer. Já fizeram experimentos com seres humanos, quando ainda não era proibido, e separaram gêmeos para ver como que ia acontecer. Gêmeos idênticos. Tiveram a mesma gestação, mesma mãe, mesmo pai, uma mesma formação até o nascimento. Aí separou esses gêmeos quando eles nasceram e cada um foi ser criado por uma pessoa diferente. E aí, deixa eu mostrar a foto, ainda bem que o livro de desenvolvimento estava aqui pertinho de mim. A Tati, Ah, eu lembrei de uma coisa, ah, que eu já tive um período com a senhora, né? E eu lembro que a senhora falava o seguinte, no período de gestação, tudo que acontece fora da barriga da mãe é acaba entendido pela atingindo, criança. exatamente, sentimentos, emoções, etc. Sim, Realmente eu lembrei que então faz sentido. Por exemplo, se a senhora comentava na época que se a mãe escutar músicas mais calmas, estiver num ambiente mais calmo, consequentemente o bebê sente aquela aquela calma. tranquilidade. Aham. Exatamente. Aí separou dois gêmeos. Os dois gêmeos foram separados. Cada um foi criado por uma família com nível socioeconômico diferente, com religião diferente, com tudo diferente. São famílias diferentes, pai e mãe diferente. Não tinha como eles serem iguais, porque eles foram criados diferentes. Um dia eles se encontraram, eles não se conheciam. E um dia eles se encontraram. Sabe como eles se encontraram? Porque os dois se tornaram bombeiros. E os dois usavam bigode. E os dois usavam o mesmo tipo de óculos. Os dois Eu lembro tinham dessa foto. escolhido a mesma profissão. Eles são idênticos ou eles não são idênticos? Um é mais gordinho que o outro, mas comeu mais, é normal. Mas eles são idênticos. Ou seja, esse estudo demonstra que não é o ambiente que vai formar essa personalidade. Esse estudo está mostrando que o hereditário manda muito mais, o temperamento manda muito mais. Aí eu vou falar de escolha profissional, como que os dois escolheram ser bombeiro? Ah, porque queria imitar o pai. Cada um foi criado por um pai, gente, não tinha nada a ver. Os dois usam bigode. Por quê? Gosto. É o jeito que eles acharam que combina mais com o rosto. E eles foram criados separados e se encontraram num congresso, né, numa convenção onde os bombeiros estavam reunidos. E foi um susto para os dois. Do mesmo jeito, existem experimentos também que já separaram gêmeos idênticos. O Watson, aquele que eu falei agora, o behaviorista, ele chegou a dizer: me dá 12 crianças, eu vou criá-las do jeito que eu quiser,
e eu vou fazer cada uma delas o que eu quiser. Eu vou transformar uma num ladrão, outra num médico, outra num policial, outra num advogado, outra num mendigo, e ele foi falando. O que ele estava querendo provar? Ele estava querendo provar que é o ambiente que forma o indivíduo. Aí, se vocês me perguntarem, professora, qual das duas linhas está correta? Eu prefiro a terceira linha, que diz que são as duas coisas. A nossa genética manda, a gente traz alguns gostos, alguns trejeitos, às vezes o jeito de emburrar e fazer assim com a boca, às vezes o jeito de parar e coçar a cabeça. Eu tenho um dos meus filhos, parece demais com o pai dele, eu sou separada do pai dele há muitos anos, e agora que ele é adulto, ele para e dá uma coçada assim, que ele faz, que eu falo, meu Deus do céu, mas é igual seu pai. Nem conviveu tanto tempo assim com o pai para aprender a fazer desse jeito. Então, tem algumas atitudes, alguns hábitos, gostar de música determinada, gostar de filme, não foi ensinado pelo pai, pela mãe, não é no ambiente que tá, é uma coisa que a gente traz. Em contrapartida, o ambiente influencia muito, sim. Se uma criança for criada num lar estruturado, ela vai ser uma criança. Se ela for criada num lar violento, ela vai ser outra criança. Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu é. Nossa, profundíssimo. É verdade. Isso influencia bastante a nossa vida. Eu vou falar, então, do que o Jung falou. Existe o grupo do extrovertido e o grupo do introvertido. Então, quem é extrovertido já nasce extrovertido, já é uma criança extrovertida. Ninguém ensinou para ela a ser comunicativa. Aquela criança, se a gente não tomar cuidado, ela entra no carro de um estranho. Porque o estranho chama para passear, ela vai. Ela é uma criança segura, tranquila. Já existe aquela criança que ela é mais tímida, mais na dela, desde pequenininha. É como as vós chamam, menino mais arisco. Não vai no colo dos outros, só gosta do colo de quem ele conhece. Ou seja, essa criança... Professora? Oi, Karine. Para nós que trabalham com publicidade, Sim. o ideal seria ser uma pessoa extrovertida, né? Mas pode ser que tenha uma pessoa que seja introvertida. Isso tem como, tipo, a gente na terapia, a gente trabalhar para ser uma pessoa mais extrovertida, para não atrapalhar na publicidade? Os dois tipos de temperamento, eles ainda vão se subdividir. Nós vamos falar sobre isso ainda. Só que existem algumas habilidades, algumas habilidades que podem ser aprendidas. Por exemplo, a pessoa que é tímida, que tem mais dificuldade em falar em público, ela pode fazer um curso de oratória para ela aprender a falar. Então, existem muitas habilidades que a gente pode fazer um curso para aprender, a gente pode se esforçar para tentar ser daquele jeito. Eu acho que o querer é muito importante. Quando a gente quer, a gente vai atrás, a gente luta. A diferença clássica que eu estou colocando aqui é que quem é extrovertido e comunicativo já nasce assim, ninguém precisou me ensinar a Mas, ser... professor... Oi, Carol. Licença. Mas, tipo assim, a pessoa que nasce extrovertida, quando ela vai amadurecendo, crescendo, ela pode se tornar uma pessoa muito introvertida, né? Não Por necessariamente. exemplo, por alguma coisa que aconteceu na vida dela, com uma Sim, coisa eu que vou ela dar mesma esse deixou exemplo. assim. Eu vou dar esse exemplo, mas não é que ela deixa de ser extrovertida, não, Carol, mas ela passa a ser uma extrovertida mais controlada. Aprendeu novos comportamentos. Há um amadurecimento. Sei. Falta um minuto, vai ser no mesmo link, né? Vai ser no mesmo link, a gente volta, mas falta poucos minutos também para a gente encerrar geral. 20 minutos a gente encerra no geral. Então, o extrovertido, ele já tem essa facilidade, Karine. O introvertido, ele vai aprender. Se ele quiser, ele consegue aprender. O que eu ia dar o exemplo é que ninguém nunca precisou me ensinar a ser extrovertida. Eu sempre fui falante. Eu entro numa sala de aula de 40 pessoas e entro num auditório com 1000 e falo do mesmo jeito. Para mim não tem o menor problema, a menor diferença.
Já tem gente que é tímido, se for dar um recado, meu Deus, como é que eu bato na porta daquela sala e entro e dou um recado? Eu perguntei isso mesmo porque, nossa, toda vez que eu vou apresentar trabalho na faculdade, eu fico nervosa, porque tem dia que eu nem durmo